Olá pessoal, estamos de volta com o Semicast. Ricardo, tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Tudo bem, tive aqui umas pequenas férias. Pequenas? É, umas andanças por aí. Se eu tiver as férias do tamanho da sua, eu tô demitido. Não tá. Não se preocupe. Mas aí, como diz a galera mais nova, estamos de volta com a segunda temporada. Foram 30 episódios na primeira temporada, agora vamos na segunda temporada. Falando dos temas aqui de Alagoas. Tinha gente feliz sem o programa. Mas aí, o que é que eu posso fazer, né? A gente voltou. E aí já infelizmente para eles. Infelizmente para alguns. Eu já vou trazendo um tema, Ricardo, que é um tema recorrente nas suas postagens, nos seus posts. Você vem acompanhando isso desde o princípio. E até ontem, até hoje você já colocou alguma coisa. O pessoal chama crise da saúde, mas é a crise de saúde mesmo. Eu acho que não tem nenhum problema nessa nomenclatura. A crise da saúde em Alagoas. E aí eu queria que a gente, eu sei que as pessoas leem o seu blog, os posts, mas eu queria que a gente retrocedesse um pouco para explicar a esse público da gente, do Semicast, como se deu início essa crise, qual foi o marco zero dessa crise e como ela vem sendo controlada ou não controlada pelos entes, pelo governo, pelo secretário de saúde, enfim. Atraso de pagamento, começou como? Na campanha, começou agora com o Paulo? Como começou essa crise da saúde? Olha, Carlinhos, eu vou começar a tentar responder a partir de uma frase da Procuradora-Geral do Estado, Sâmia Suruagi, que disse ela, nessa briga de cobrança do Hospital Veredas, e ali já entra um componente político, né, um embate do Paulo Dantas e senador Renan Calheiros com Arthur Lira, independentemente de qualquer coisa, e ela disse o seguinte, já ali, uma matéria publicada na Gazeta Web, em que ela dizia que a dívida existia, ela reconhecia, mas que era da época do governo anterior. Isso quando ela fez? Acho que há uns 10 ou 15 dias, né? Ah, tá. E até eu fiz uma postagem em tom provocativo, obviamente, dizendo, olha, finalmente alguém do governo aponta que houve uma herança maldita. Herança maldita, uma dívida que ainda está em discussão, que o Veredas cobra, outros hospitais também cobravam, e eu vim publicando, você lembra, isso desde do ano passado, acho eu, as cobranças de serviços que praticamente estavam na iminência de fechar por falta de pagamento, e eu estou falando em recursos do SUS. Esse é um aspecto. A discussão, agora mais recente, foi sobre as demissões que estão acontecendo, né, nos postos de saúde, UPAs, hospitais públicos, e que tem sido numa dimensão assustável. E, de fato, assusta o número de pessoas, eu não sei exatamente, porque não sai do Diário Oficial. Foram pessoas que foram contratadas, entre aspas, informalmente e estão sendo demitidas informalmente. Simples, né? Alguma coisa. Tem esses caminhos alternativos, né, do serviço público. Há de se reconhecer. O governo, Renan Filho, teve méritos, sim, na época da pandemia. Isso é inegável. E reiteradas vezes eu disse ao longo do processo. E é engraçado, se você critica, o pessoal fica com raiva, você é inimigo, porque não gosta. E se você elogia, isso é porque puxa saco de fulano. Isso é uma grande bobagem, uma grande balela. Nosso papel, meu, seu, de jornalista, não é ser contra nem a favor de ninguém, mas apontar aquilo que eventualmente esteja certo e eventualmente aquilo que esteja errado. No caso específico, o que é que aconteceu? Se contratou gente demais. A crítica, e eu até publico alguma coisa essa semana sobre isso, ao Alexandre Aires, que teria contratado 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, segundo os próprios governistas, em off, né? Ou seja, nos bastidores dizem isso. E o próprio Alexandre disse que contratou 5 mil, 6 mil, que o momento exigia isso. A contratação para que você pudesse, dar volume ao serviço, os hospitais, uma coisa muito positiva, né? Um evento fortuito, mas necessário. Estavam prontos durante a pandemia, isso foi muito bom, foi importante para Alagoas. Só que responsabilizar apenas Alexandre Aires por isso é profundamente injusto. Todo mundo do governo, e quem veio a ser governo, se beneficiou dessas contratações.
Se 12 mil, se 13 mil, você multiplica aí por 3. Não é? Perfeito. Isso significa voto. E houve sim um inchaço da saúde em decorrência da pandemia, entre aspas, multiplicado pela necessidade eleitoral. Alexandre Aires, não por acaso alguém vai achar, conhecendo o eleitorado como a gente conhece, né, que foi voto espontâneo que o colocou na condição de deputado estadual mais votado. Não, ele teve voto espontâneo? Teve. Mas muito menos do que ele teve na votação final. Esse é um aspecto. De fato, há uma herança maldita, vamos usar a expressão que é corriqueira, né, nesses casos, e que a doutora Sâmia Suruagi, que é uma pessoa valente, né, corajosa, ela sempre vai para o embate e tal, diga-se de passagem, isso é importante ressaltar, e ela disse, a dívida é do governo anterior. O governo anterior é o governo Renan Filho, só que ninguém do governo manifesta uma palavra sobre isso. Há uma blindagem, a gente sabe, de forma geral, né, na imprensa. Há uma blindagem, o governo trabalha muito bem essa área da comunicação, trabalha muito bem. Eu conheço o Joaldo Cavalcante como secretário de comunicação desde a época de Ronaldo Lessa, na prefeitura do governo do estado. Ele é muito competente, sabe fazer muito bem esse trabalho. Aqui é só uma constatação. Não, perfeito, né? Tranquilo. E aí o que acontece? Há essa demissão em massa de servidores da saúde, que não são publicados no Diário Oficial por razões as mais diversas, né? Como da educação também, você lembra, né? Isso. Demitidos isso, e tal. exatamente, Pessoal. E essa herança maldita existe, só que é uma herança maldita da qual o próprio Paulo Dantas se beneficiou. Marcelo Vitor se beneficiou, Alexandre Aires se beneficiou e muita gente do governo se beneficiou com essa herança maldita. Responsabilizar o Alexandre Aires, repito... Em off, né? Em off. É profundamente injusto. Você já ouviu isso? Né? Off, Eu ouço, mas eu sempre retruco. É o Alexandre Aires também, né, que tem responsabilidade por isso. E tem uma outra história que eu confesso que eu não consigo muito explicar o que aconteceu. Eu fui apurar essa história da dívida, como é que o Estado, né, enfim... O recurso estava nadando dinheiro na época, né? Estava nadando dinheiro, 5 bilhões. Eu me lembro o Santoro dizia e tal, de caramba, 5 bilhões é muita grana, né? E assim, o governador Renan Filho alardeava isso. 5 bilhões só o estado de Alagoas tem e tal. E o que aconteceu? Os hospitais ficaram prontos e o Estado vinha mantendo com recursos do Tesouro o funcionamento desses hospitais. Não houve, e aí eu me pergunto o que aconteceu. Esses serviços novos, esses leitos novos dos hospitais, eles não foram habilitados no Ministério da Saúde. Mas isso por uma questão política, por uma questão Veja só, essa é uma questão que o governo não explica. Também não explica. O que é que aconteceu? Por que não foi feito isso? Se você olhar, uma breve pesquisa eu fui fazendo, em setembro ou foi novembro do ano passado, acho que foi novembro do ano passado, já no fim do governo Bolsonaro, Zé Vanderlei, que era o vice, né, de Paulo Dantas, o vice-tampão. Vice-tampão? Tem vice-tampão, pois é. Ele foi ao Ministério da Saúde pedir o reconhecimento do SUS, juntamente com Paulo Dantas, então tampão, aos novos leitos do SUS. Porque em se habilitando esses leitos, estima-se, a projeção é essa, que o teto do estado de Alagoas do SUS cresce em 700 milhões. 700 milhões. Só recentemente, no mês passado, que isso foi feito. é que veio uma equipe do Ministério da Saúde. Para fazer uma análise. Estamos fazendo em 5 meses do governo Lula. Para fazer uma análise, uma avaliação, para habilitar, até onde eu sei, ainda não foi habilitado, acho que vai ser. Né? Mas, enquanto isso, o Tesouro Estadual estava bancando tudo. É uma despesa enorme. Principalmente em havendo, como foi o caso, o inchaço da máquina. Então, temos algumas coisas. O Paulo Dantas não vai falar sobre isso, não fala publicamente, porque a eleição dele, ele deve ao Renan Filho, menos ao Renan Filho, né? Deve mais, enfim, a Marcelo Vitor, né? Marcelo Vitor é o padrinho, é o guru. Enfim, a gente sabe o tamanho do Marcelo Vitor, né? Ele é baixinho, sem nenhum aqui demérito, né? Porque eu também não sou alto, né? Longe de ser alto. Mas é impressionante, é um gigante.
no Tribunal de Justiça, um gigante do Ministério Público. Se o Tribunal de Contas ele resolver botar todo mundo para fora, ele ir para lá despachar do tribunal, vai acontecer, porque ele manda. E no Palácio República dos Palmares, ele é o cara. Ele é o Obama, né, do governo do Estado. Ou seja, é um cara que ganhou esse tamanho e conseguiu eleger o governador do Estado. Ora direis, não, a segunda eleição do Paulo Dantas foi pelo voto direto. A gente viu em que circunstâncias, né? Tá, e o processo até hoje, tem a ação, né, no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Tribunal Regional Eleitoral, que não avança, mas os dados ali são de uma contundência, né? O parecer do procurador eleitoral não avança porque não avança mesmo. O TRE de Alagoas, eu brinco, a gente viu o que aconteceu com o Luciano Barbosa. Né? Aquela pataquada. Ali, o Luciano Barbosa foi a prova definitiva de que não pode ser levado a sério o Tribunal Regional Eleitoral. O que aconteceu ali, o Luciano perdia todos aqui, ganhava todos em Brasília. Não, ali foi. Ou seja, basta algum distanciamento para você virar esse jogo, alguma coisa estava errada. Então, no final das contas, existe uma herança maldita, mas existe também essa questão da não habilitação dos novos leitos e serviços que eu não consigo entender. Por quê? Foi simplesmente para dizer, olha, eu sou bacana, legal, eu banco tudo. Foi isso? Soberba? Se foi soberba, é de uma estupidez, né? Porque só no final do ano, né? Eu estou dizendo porque, no caso, o Queiroga, que foi o último ministro do Bolsonaro, ele tinha uma ligação com o Zé Vanderlei muito antes do Zé Vanderlei ser o vice, e ele já era, né? Em maio do ano passado, ele já era o vice. Quer dizer, ele podia ter ido, eu tenho certeza que o Vanderlei iria, né? Se convidado, ou se houvesse um pedido do governador ao Ministério da Saúde para conversar com Queiroga, né? Os dois cardiologistas, então eles se conhecem, né? Desses congressos, desses eventos, né? Eles são aqui do Nordeste, uma relação próxima, para pedir habilitação. Por que isso não aconteceu? É algo que eu, sinceramente, não consigo explicar. Existe o rombo, existe a questão política hoje com o Hospital Veredas também, né? Isso. Com o Hospital Veredas também, independentemente de qualquer coisa. O Hospital Veredas, vamos lá, gente, emenda parlamentar, federal e estadual, se você lembrar da saúde, ia tudo para onde? Veredas. Veredas, não. Veredas. E por que o Veredas era o desaguadouro ali desses recursos, né? Era para onde ia tudo e, de repente, virou o cão do terceiro livro. Por que isso aconteceu? Porque o Arthur Lira se apoderou de vez, né, do Hospital Veredas, aquele antigo Hospital do Açúcar, né? Enfim, o que aconteceu? A prima dele é a atual diretora financeira. E me parece que ela tem tentado fazer com que as coisas andem minimamente dentro da normalidade. Não sei se vai conseguir. Porque os Pereiras têm esse mérito, independente, eles são bons gestores. Né? Mas... Eles passam. Não estou aqui identificando questões de natureza política, né? Até porque eu imagino que nós somos muito diferentes, a minha formação é muito diferente, mas assim, eles têm esse mérito. Tanto que eu acho que a Jó Pereira é uma ótima aposta para a Secretaria Municipal de Educação. E não é por acaso que ela é respeitada por todo mundo, não é? Mesmo dentro da Assembleia, e eu vi isso, né, de deputados governistas, ela faz muita falta. Ela provocava o bom embate, o bom combate, porque estudava, tinha conhecimento. Isso é tão raro, gente, nesses tempos de hoje. Você vê um parlamentar se debruçar sobre um tema, estudar e ir para o debate, provocar com consistência e conteúdo. Então, enfim, a questão da saúde está posta, é uma crise, O Dantas aposta tudo agora no Ministério da Saúde, né? Com a habilitação dos novos serviços, novos leitos. Ele disse que pagou uma parte já dessa dívida. Mas uma parte não é toda. Assim, para mim, eu estou aqui no que disse a doutora Sâmia Suragi. Ela reconhece a dívida e que a dívida veio do outro governo. Sim. Não existe dívida do outro governo, existe dívida do Estado. E a dívida do Estado é
para com o Hospital Veredas e com os outros hospitais também, né? Perfeito. Os outros, com a mobilização, eu até publiquei um documento até recentemente, né? Que era dos hospitais, era todo mundo cobrando, né? E eu vi o desespero. Que tem a questão humana, né? Claro, Arapiraca, a única manifestação, diga-se de passagem, ressaltemos sempre, do Ministério Público Estadual foi o Dr. Rogério Paranhos, lá de Arapiraca, promotor, que fez aquela provocação à justiça por conta dos serviços hospitalares locais. E mais nada. O procurador Marcelo Vitor, não, Marcelo Vitor não, é Márcio Roberto, desculpe, eu achei que, enfim, devia provocar, né, os seus subordinados, e olha, gente, vamos lá, vamos trabalhar, porque, veja só, às vezes acontece, e já citei, vou citar outros aqui, você tem a doutora Fernanda Moreira, doutor Marcos Rômulo, são promotores muito atuantes na área municipal, tem outros, tem, muita gente que, por algum motivo, não se sente hoje autorizada a agir como, imagino eu, recomenda-se profissionalmente ou funcionalmente. Assim, eu acho que o Ministério Público merece um debate, o Ministério Público estadual. Mas pois isso eu acho que o Ministério Público de forma geral, né? Porque o federal enfim, tem alguns problemas, eu acho, a se resolver. Tem, mas eu acho que o não estadual... É que não sejam capazes. A minha discussão é capacidade e disposição para agir e atuar, né? Enfim, são servidores públicos muito bem remunerados, e não só por isso que devem agir, né? Mas que têm por obrigação entregar um trabalho à sociedade que ajude a melhorá-la. E eles têm muito mais condições do que nós, por exemplo, da imprensa. Pois é. Então, gente, acompanhe o blog do Ricardo Mota, porque toda essa questão da saúde está lá desde o princípio. Se vocês quiserem fazer, inclusive façam uma digressão desde o começo, para vocês entenderem todo esse processo. O Ricardo falou desde o princípio da chamada crise da saúde, e eu posso falar crise da saúde sem nenhum problema, até ontem, e ele já adiantou que vai ter um post novo por esses dias, com novidades. Tomara. Aguardemos. Aguardemos. Ricardo, obrigado, estamos de volta, e agora para não parar mais.